Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Madrugada apurando informação, hoje de manhã também, o pessoal do Corinthians já não me aguenta mais, de tanto que eu estou ligando, mandando mensagem e tal. Mas é nosso papel apurar informação para não entrar em balão de ensaio. Mas o Corinthians está tratando com muita cautela essa questão do Renato, com muito pé no chão a questão do Renato, e eu diria até com um certo pessimismo em relação ao sucesso da negociação com o Renato. Por quê? Porque o Corinthians sabe que não fez a melhor das propostas e nem o melhor e nem apresentou o melhor dos projetos do ponto de vista esportivo e financeiro para um técnico que hoje é considerado o técnico top do futebol brasileiro, né? Porque o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer essa proposta salarial alta que o Renato... para pagar o que o Renato ganhava no Grêmio, por exemplo, o Corinthians não tem esse dinheiro, e nem para fazer contratações para montar um time à altura hoje do que o Renato representa como técnico de futebol. Então isso é uma questão. A outra questão é que o Corinthians está convencido de que o Renato é o melhor nome para esse momento. É o melhor nome para esse momento. Por isso teve uma reunião, uma conversa com o Gauchinho, que é o empresário procurador do Renato. Essa conversa aconteceu no CT do Corinthians, lá na Ayrton Senna, na Avenida Ayrton Senna, lá no Parque Ecológico, no CT do Parque Ecológico, pertinho do aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional de Guarulhos, e o Corinthians apresentou ali esse projeto. O Corinthians está disposto a pagar o teto do clube, o que seria mais do que o dobro do que ganhava o Wagner Mancini. Quero dizer a vocês que é um belíssimo salário, mas é muito menos do que ganhava o Renato lá no Grêmio. O Corinthians também está disposto a fazer contratações pontuais, ou seja, poucas contratações para melhorar o time para o segundo semestre. E as metas estabelecidas para o Renato são metas absolutamente realistas para o momento do clube, ou seja, tentar avançar na Copa do Brasil e quem sabe conquistar o título da Copa do Brasil. É uma competição de mata-mata, sempre é possível isso acontecer,
e classificar-se para a Libertadores. O Corinthians está muito... sabe que não vai conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Vai tentar uma vaga para a Libertadores. Agora está na mão do Renato, né? Fica muito mais por parte da vontade do Renato em aceitar a proposta por um desafio de dirigir o Corinthians, e o Corinthians confia nessa vitrine, nessa popularidade do Corinthians para convencer o Renato, do que uma questão financeira ou uma questão de projeto esportivo. Mas, Lofredo, eu acho que aí está o ponto. Você acha que com esse time do Corinthians e com contratações pontuais, que eu acredito que não são contratações que vão colocar o Corinthians em outro patamar, porque não tem dinheiro para isso, o Corinthians vai brigar por vaga na Libertadores? Não, o Corinthians vai brigar para não cair, para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Isso é muito mais, com esse elenco é muito claro. Fiquei imaginando quais seriam as contratações pontuais, sentados à mesa ali, falando, olha, a gente pode trazer o Jonathan Cafu, tem também o Davó, que a gente tem interesse, porque foram essas as contratações pontuais, esse nível de contratação que o Corinthians apresentou nas últimas 2 temporadas. E tem vários desses ainda no elenco. E o Renato às vezes escolhe bons jogadores, consegue ir ao mercado e trazer bons jogadores, jogadores que estão meio que fora dos planos de outros times, mas que ele utiliza bem, mas também erra, às vezes, em escolhas. Faz trocas, como a que fez com São Paulo, Luciano por Everton. Então, assim, também não é o gênio da montagem de elenco, não. É um técnico que tem seus acertos e tem os seus erros. Eu não sei se o Corinthians tem dinheiro para contratar o Renato Gaúcho num salário que interesse a ele, que interesse ao Corinthians. Eu não sei se o Corinthians tem time que possa fazer o Renato se interessar por desenvolver um projeto esportivo, e não consigo nem imaginar quais seriam as contratações pontuais que o clube pode fazer a essa altura do ano para início de Campeonato Brasileiro com a situação que vive. Não, o Corinthians, respondendo só o que o Lofredo perguntou, né? Foi uma pergunta retórica, mas respondendo. O Corinthians não tem dinheiro para contratar o Renato Gaúcho, o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores, pelo contrário, vai dispensar mais jogadores, o Gemerson vai embora, o Otero vai embora, o Corinthians provavelmente vai negociar jogadores ou tentar negociar jogadores nessa janela. O Lucas Piton é um jogador que pode ser negociado, pelo menos essa a informação que eu tenho. Então a situação vai ficar ainda mais complicada para o técnico que topar esse desafio. Agora, é o Corinthians. Resta saber se o Renato quer assumir o desafio de dirigir o Corinthians pelo Corinthians, pela história, pela vitrine, né, que é o Corinthians. Porque a comoção nas redes sociais, por exemplo, é um negócio absurdo. E o Renato já deve ter sido informado disso. Então, não sei se isso interessa ao Renato. Mas hoje, o Corinthians tem muito pouco para oferecer ao Renato, para convencer o Renato a ser técnico do Corinthians, a não ser a própria história do clube, a própria camisa, a própria torcida, o que representa tudo isso. E só uma última informação. Se não der o Renato, o Dorival Júnior é o plano B. Não existe outro nome nesse momento, os outros nomes foram descartados. O que seria um banho de água fria na expectativa da torcida corintiana. Imagina como chega o Dorival Júnior, né, se o Renato Gaúcho não aceita. Enfim, Cereto, muito obrigada. Até amanhã. Aquele cafezinho agora para a redação. E fica a lição no programa de hoje de não puxar nada pela memória, sobretudo no momento em que tem jogo todo dia, toda hora. Você vai puxar algo pela memória, né? O HD já está completamente... Eu já não sei mais que jogo que eu vi ontem, que jogo Nem que eu virei hoje, já, entendeu? E aí você quer puxar... Aí eu puxei pela memória, uma vitória do Coritiba sobre o Palmeiras. Mas você acertou o adversário. Eu acertei, Parabéns, você foi bem. Mas depois fiquei na dúvida, porque eu pensei, mas o Coritiba não está na Série B. O Coritiba foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então pensei que fosse Copa do Brasil. Aí, sabe, aí começa a me enrolar, enfim. Então, estudante de jornalismo. Foi bom. Né? Fica a dica do Cereto. A memória serve como base e muitas vezes ela tem que ser utilizada porque não há um outro recurso, né? Você não tinha como fazer, como ter acesso aí à informação. A memória te serviria para fazer uma pesquisa, por exemplo. Mas estamos ao vivo, então... A memória pode dar uma falhazinha de vez em quando. Nós temos a nossa chefa, Isabel Terra, que rapidamente conferiu as informações aqui. A Isabel Terra é o nosso anjo da guarda.